Se você já está estudando inglês, provavelmente você percebe que você está até aprendendo palavras novas, mas é muito fácil de esquecer essas palavras. Isso já aconteceu com você? Então nesse vídeo aqui eu vou te falar como não esquecer as palavras em inglês com duas técnicas super simples. E aí muitas pessoas recorrem a algumas técnicas de memorização, por exemplo, flashcards, por exemplo, usar alguns aplicativos de memorização, por exemplo, colar sticker até no teto. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, você já fez isso, né? Você já botou post-it ao redor da tua casa inteira, né? Mas isso, por mais que possa funcionar ali, tem uma forma ainda melhor e mais eficiente de você não esquecer essas palavras novas que você está aprendendo. Igor, e como que é? Você precisa usar essas palavras. Como que a gente vai fazer isso? Bom, é aqui que entram as duas técnicas simples que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Eu já vou pedir para você deixar seu like antes da gente começar. Mas vamos lá. Então vamos supor que você está aprendendo o passado em inglês, o famoso past simple, né? Você percebe que no passado em inglês os verbos podem seguir por três caminhos, basicamente. Eles podem receber ed, eles podem permanecer totalmente iguais, a mesma palavra escrita ali, né? Ou eles podem virar outra palavra totalmente diferente. Por exemplo, se a gente pega aqui watch, como é que é watch no passado? Watched. Como é que é walk no passado? Walked. Como é que é talk no passado? Talked. Is no passado não é ised. Na verdade, é was. Então virou outra palavra. Are no passado também não é ard, é were. Pô, virou outra palavra. Do no passado, o verbo fazer, o próprio auxiliar do, no passado é o quê? Did. Então virou outra palavra também. Mas aqui, ó, cut no passado continua cut. E read no passado é a mesma palavra escrita, só que a gente pronuncia red. Mesma pronúncia de vermelho. Então você vê que, caraca, pô, umas receberam ed, outras viraram uma palavra totalmente diferente, e outras permanecem a mesma palavra ou a mesma palavra com pronúncia diferente. Então, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso? É aí que entram essas duas técnicas que eu te falei. A forma mais fácil de você usar essas palavras quando você é um iniciante, quando não tem ninguém para conversar em inglês com você, que provavelmente pode ser seu caso, era o meu caso quando eu comecei também. Ou mesmo você tem vergonha de falar, não tem problema nenhum, porque com essa técnica aqui você vai conseguir usar essas palavras mesmo assim. Digo, então, como que isso vai acontecer? É criando diálogos, que é o que eu chamo lá no meu curso, o Método Accent, que inclusive o link está aqui abaixo desse vídeo, de Part Alpha. O Part Alpha é uma criação bem específica, com a técnica bem específica de diálogos. Isso aqui serve tanto para quem é iniciante como para quem é intermediário, tá? Principalmente se você pensa o seguinte, cara, Igor, eu já consigo falar inglês, só que quando eu falo eu sinto que eu me expressaria melhor em português. É como se eu não soubesse me expressar em inglês como eu me expresso em português. Se liga no que está acontecendo aqui, ó. Os passos desses diálogos vão seguir assim, ó. E eu quero que você teste fazer um diálogo de Part Alpha logo quando acabar esse vídeo, tá? Pega 5 palavras novas em inglês e faz o Part Alpha aqui e me diz depois nos comentários o que você achou. Ó, primeiro passo, você vai escolher 5 palavras, tá? Lista essas 5 palavras, coloca a tradução dela do lado para você se lembrar. Você vai criar um cenário em seguida na sua cabeça, tá? Pode ser literalmente qualquer cenário. Pô, tem uma pessoa X, uma pessoa Y, elas estão conversando sobre alguma coisa. Por exemplo, as duas pessoas, eu vou colocar no exemplo do diálogo que eu coloquei aqui, duas pessoas, tá, que se encontraram ali, dois colegas de trabalho que se encontraram depois de, por exemplo, um final de semana, depois de uma semana de folga e tal, chegaram e se encontraram e vão conversar. Esse é o cenário que eu criei na minha cabeça, você cria o seu, pode ser qualquer cenário que você imaginar. E olha só um PS que tá aqui, ó, para você ter cuidado. Não peça para IA para criar essas frases ou esse diálogo para você, porque esse daqui não é um exercício de tradução. Não é a tradução que você vai fazer aqui que vai fazer você aprender. É o uso, é o processo neurolinguístico que está acontecendo com você desde o momento que você pensa em qual cenário esse diálogo vai ter, em o que a pessoa tal vai falar. Tudo isso está incluso. Se você não faz alguma dessas partes, você não está fazendo Part Alpha, você está fazendo qualquer outra criação de diálogo, não vai ser tão eficiente. Então cuidado com isso. Crie você mesmo do zero. Igor, mas eu tenho dificuldade em parar para criar esses cenários. Pois é, cara, mas não é simples. Eu não falei que seria simples, eu falei que seria eficiente. E aí você vai imaginar como é que você falaria. Eu não quero que você crie aqui frases genéricas, frases simples, tá? Porque esse é o problema. A maioria das pessoas, quando estão aprendendo inglês, criam frases genéricas, frases simples.
E aí quando você vai... Ou até frases mais complexas, mas não seriam exatamente como ela falaria, quando ela chega numa situação onde ela tem que improvisar, pensar alguma coisa que ela não tinha pensado, saca? Ou então, por exemplo, você vai numa entrevista, aí você fica naquilo de, vou aprender aqui o inglês para entrevista, as frases mais comuns, respostas mais comuns, e aí sai do roteiro e você se perde, né? Tu fica, pô, aí ferrou, né? O que é que eu vou falar aqui? Ou como é que eu vou me expressar aqui? E você não consegue. Por quê? Porque você só treinou com frases genéricas, com frases simples, você nunca se imaginou como que eu falaria isso em português. Qual é o equivalente em inglês? Que é isso que a gente faz aqui, tá? Em seguida, você coloca a frase ou a pergunta, obviamente em inglês, dentro do diálogo. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Você vê que eu estou sempre colocando em português primeiro e depois em inglês. Esse é o processo, porque você primeiro precisa escrever a frase. Você pode pensar na frase genérica, por exemplo. O cara chega e fala, como você está? Só que você não falaria assim. Você não chegaria para a pessoa, pô, encontrei a pessoa aqui agora na minha frente. Como você está? Você não falaria assim. Você falar, Lee, como é que você tá, mano? Pronto, é isso daí que eu quero. Você vê a diferença? Como você está não é a mesma coisa de Lee, como é que você tá, mano? Tudo isso está incluso no qual que seria a sua fala, a sua expressão. É isso que eu quero que você faça. Coloquei primeiro em português. Lee, como você tá, mano? Aí eu fui e coloquei em inglês. Algumas vezes você vai ter que achar qual é o equivalente. Pô, qual é o equivalente a mano em inglês? Aí tu vai pesquisa, você pode pesquisar usando o Arcus. O Arcus é uma inteligência artificial criada com a minha metodologia para te ajudar a criar e fazer todas essas técnicas que eu ensino. Se você quiser ter acesso ao Arcus vitalício, eu vou deixar no link aqui abaixo desse vídeo. Mas vamos lá, você pode pesquisar em qualquer dicionário online também, sem problema, mas eu recomendo demais o Arcus, ele sempre vai te dar o equivalente exato americano. Então, ó, Lee, how are you, man? Essa seria a opção. Então você, Lee, how are you, man? Isso seria o equivalente. Você pega, por exemplo, o Lee ia chegar e ia falar, e aí, Matt, trabalhando muito, né? Então qual é o equivalente disso? Esse e aí é, hey, Matt, working a lot. Como é que é esse né? Existe esse né em inglês? Aqui nesse sentido, ó, seria right? Hey, Matt, working a lot, right? E aí o Matt fala, cara, nem me fale. Sabe o que aconteceu ontem? Você tá percebendo que eu não tô fazendo frases genéricas, bonitinhas, que todo mundo escreve aqui? Não, eu tô imaginando como é que uma pessoa real falaria isso. Como é que eu falaria isso? Eu falaria assim, cara, nem me fale. Sabe o que aconteceu ontem? Isso daqui é você se expressando. Qual que é equivalente a isso em inglês? Pô, esse cara é dude. Igor, como é que você achou isso? Você pode tanto pesquisar ou facilitar a sua vida e usar o Arcus, que é a nossa inteligência artificial treinada com meus métodos, ela vai te dizer qual que é o equivalente, tá? Dude. E como é que esse nem me fale? Tem equivalente a isso em inglês? Claro que tem. Olha só. Tell me about it. Dude, tell me about it. Sabe o que aconteceu ontem? Do you know what happened yesterday? E aí você vai criando diálogo. Você vê que isso aqui é um diálogo onde eu coloquei a minha expressão, não são frases genéricas. Eu não só estou criando um diálogo para usar aquelas palavras que eu aprendi. Não. Eu estou criando um cenário na minha cabeça, pensando como eu me expressaria, como uma pessoa de verdade falaria essa frase, e estou escrevendo ela em português para poder eu ter como base, e aí eu traduzo para inglês e procuro equivalentes. Cara, quando você fizer isso, olha só o que você ganha, ó. Você se expressa como você mesmo e entende o equivalente a isso em inglês. Você usa essas palavras em cenários que você mesmo criou e se imaginou falando. O que é que vai acontecer? A probabilidade de você esquecer essas palavras, ó, ela cai. Aí você pode encontrar um problema se você está começando o inglês agora. Você pode me perguntar, mas eu não sei como falar nada em inglês ainda. E aí eu vou deixar para você a próxima técnica, que é a técnica 2, que eu falei. É aqui que entra a técnica 3 Steps, tá? Que eu te ensino a como criar qualquer pergunta em inglês com apenas 3 passos simples, mesmo que você ainda seja um iniciante. E eu gravei um vídeo separado só para te explicar essa técnica. Ele vai estar em algum canto aqui ou na descrição desse vídeo também. Show? Espero que você tenha gostado. Agora você entende como não esquecer as palavras em inglês. Uma técnica super eficiente para você. Ok? I see you in the next class.